Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Otniel, mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também ativar todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos estudos bíblicos. É o significado do nome Otniel, incerto, mas muitos intérpretes têm sugerido que esse nome significa leão de Deus ou então Deus é poder. E o texto bíblico relata como Otniel se tornou genro de Calebe, no primeiro capítulo do livro de Juízes, entre os versículos 10 e 15. O texto bíblico diz o seguinte: E partiu Uzo, da contra os cananeus que habitavam em Hebrom, era, porém, outrora o nome de Brom, Kiriate-Arba, e feriram a Sesai e a irmã, Talmai, e dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate-Sefer, e disse Calebe: Quem ferir aquele, a que se refere, tomar, e a darei a minha filha Axa por mulher, e tomou Otniel, filho de Quenais, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E sucedeu que, indo, ele o persuadiu, que pedisse um campo, o seu pai, e ela desceu do jumento, e Calebe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me o som, me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Nesse ponto, existe uma discussão sobre o verdadeiro grau de parentesco entre Otniel e Calebe, e alguns acreditam que ele era seu sobrinho, filho de Quenais, outros acreditam que, na verdade, ele era seu irmão, e neste último caso, então a frase o irmão de Calebe, mais novo do que ele se aplicaria a Otniel. Quem prefere a interpretação de que Otniel era, na realidade, o irmão caçula de Calebe, geralmente se apega ao fato de que às vezes Calebe é chamado na Bíblia de Quenaz, identificando como um descendente de Quenais. Além do mais, a preocupação do escritor bíblico de usar a expressão irmão mais novo que, no texto hebraico, pode se referir tanto a Quenais, cortou Otniel. Poderia ter o propósito de explicar que a diferença de idade entre Calebe e Otniel é muito grande. Harmonizando melhor a informação de que Otniel se casou com Axa, que era filha de Calebe, porém em outra passagem bíblica, é dito que Calebe era filho de Jefoné, não de Quenais. É verdade que Quenais poderia ser um segundo nome de Jefoné. Mas também é possível que Quenais com final e comum na família de Calebe, e por isso, quando Calebe é identificado como Quenais, em sua ocorre em referência a alguma ancestral mais distante. Por fim, o fato de o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versículo 13, registrar que os filhos de Quenais foram Otniel e Sereias, sem citar Calebe, contribui com o entendimento de que provavelmente Otniel era mesmo sobrinho de Calebe, e não seu irmão. Seja como for, Otniel é considerado o primeiro juiz de Israel, e após a morte de Josué, ele viu a apostasia crescer entre os israelitas, e os homens israelitas começaram a se casar com mulheres que pertenciam aos povos pagãos que viviam na região de Canaã. Consequentemente, eles começaram a adorar os falsos deuses daqueles povos. A Bíblia diz que eles se esqueceram do Senhor e serviram aos Baalins dos cananeus e Astarot. Por esse motivo, o Senhor castigou o povo de Israel, entregando-o ao rei da Síria e da Mesopotâmia. Conforme lemos no capítulo 3 do livro de Juízes, sobre isso, o texto bíblico registra: Olá, meus filhos de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e às Astarotes. Bom, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cuxã-Risataim 8 anos, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador que os libertou, Otniel, filho de Quenais, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cuxã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Portanto, esse texto mostra que Otniel presenciou o surgimento do domínio e opressão de Cuxã-Risataim sobre Israel. Mas os israelitas começaram a clamar ao Senhor, pedindo-lhe que ele livrasse o povo daquela servidão. E então o Senhor levantou justamente Otniel para libertar o povo de Israel do domínio de Cuxã-Risataim. Bom, e quando o Senhor levantou como libertador de Israel, finalmente a opressão de 8 anos do rei da Mesopotâmia chegou ao fim. Conforme nós, o Espírito do Senhor veio sobre Otniel, e ele liderou uma revolta muito bem sucedida, e assim os israelitas ficaram livres. E por outro lado, a Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida pessoal de Otniel, mas com base no capítulo 3 do livro de Juízes, Otniel parece ter sido um líder carismático que o povo apoiava, afinal ele desfrutou de um longo período de liderança sobre os israelitas. Bom, e quando você diz que ele foi o primeiro juiz de Israel, isso não significa apenas que ele libertou seu povo da servidão estrangeira, mas que foi o primeiro a restaurar a ordem e a autoridade na nação. E a Bíblia diz que sob a liderança de Otniel, o povo de Israel experimentou uma pausa durante 40 anos. Em alguns estudiosos,
acreditam que esse período de liderança de Otniel aconteceu entre aproximadamente 1375 e 1335 a.C. Mas o problema é que depois de sua morte, o povo de Israel voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou os israelitas nas mãos de Eglon, rei dos Moabitas. E o texto bíblico relata esse período da seguinte forma: então a terra sossegou 40 anos. No tempo Otniel, filho de Quenaz, morreu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. A opressão de 18 anos dos israelitas pelo regime de Eglon chegou ao fim, quando Deus levantou Otoniel como juiz para libertá-los. Esse segundo juiz de Israel, que era conhecido por ser um homem canhoto, matou Regulon de uma forma muito improvável. Depois da morte de Otoniel, ele praticamente não é mais mencionado nas Escrituras, e acredita-se que ele seja o ancestral de um dos capitães do exército de Davi durante o seu reinado, citado lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 15. E isso é tudo que a Bíblia diz sobre quem foi Otoniel, o que você preferir. E se você gostou de conhecer essa história bíblica, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se inscreva aqui no canal, se ainda não se inscreveu,